Quase 9h05, vamos voltar a repercutir o outro grande assunto de hoje, que é a saída do ministro, agora ex-ministro, da Educação, Milton Ribeiro. Vou conversar com a especialista CNN em educação, a Cláudia Costin, que faz a gentileza de vir aqui ao vivo participar do Expresso. Oi, Cláudia, bem-vinda. Mona Lisa falando, me ouve bem? Te ouço bem, Mona Lisa. Boa noite. Boa noite para os assinantes da CNN também. Muito obrigada, minha querida. Vamos lá. O Ministério da Educação está sangrando, né? E parece que desde o minuto 1 até agora. O que que a gente pode, como é que a gente pode olhar para frente, né? Eu não quero nem me ater à questão do ministro, ao que ele tem que explicar, ao saldo da gestão dele, mas o que que a gente pode esperar de um Ministério da Educação nesse nível de rotatividade, Cláudia? Olha, Mona Lisa, infelizmente, não se pensou em educação como política pública. Eu não vou nem dizer política de Estado, mas pelo menos uma política pública a ser gerenciada. O Brasil colocou como ministro no governo Bolsonaro pessoas que não têm apetite para a gestão da política educacional. Eles negam que seja o seu papel coordenar a política educacional no país, o que parece assustador, porque a Constituição diz que é esse o papel do Ministério da Educação. O Abraham Weintraub, bom, não vou falar nem do Vélez, porque ele ficou só 3 meses, mas o Abraham Weintraub comprou uma guerra com a universidade, dizendo que lá se fumava maconha, ou que era uma questão ideológica, esquecendo que 90% da pesquisa brasileira é feita por universidades federais e estaduais brasileiras, e o Milton Rodrigues, que parecia ter um perfil, né, Mona Lisa, mais tranquilo. No entanto, na prática, ele não se interessou pela educação básica e no ensino superior se interessou pelo processo de aprovação de faculdades particulares, especialmente algumas evangélicas, e por melhorar a nota de avaliação de faculdades privadas, algumas sem estatura para isso. Muito triste o que aconteceu com a educação e nenhum deles deu uma resposta para a maior crise da educação no Brasil no período recente, que foi a crise da Covid, do prolongado fechamento de escolas. Como eu disse, muito triste. Sem dúvida. A gente já conversou outras vezes, né? Eu sou de uma família de educadores. A educação, na minha família foi a salvação, sem dúvida. E quando a gente vê um Ministério da Educação dessa maneira, realmente é triste, é de cortar o coração. Cláudia, mas se a gente olhar para a gestão dele, você já apontou algumas questões, também ali polêmicas desnecessárias, né? Totalmente equivocadas, várias delas eu poderia repetir aqui, e agora com uma suspeita muito grande de uma interferência, né, absolutamente irregular na liberação de verbas, né, do fundo, do FNDE. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. Durante um certo tempo, parecia que era uma questão de abordar, de olhar com preferência para um setor do que para o outro, mas ficou cada vez mais, ou até para mostrar que tinha uma visão retrógrada em relação à inclusão de pessoas, de crianças e jovens com deficiência, ou até a questão da sexualidade humana. Mas quando ficou claro que havia alguma coisa de pouco republicano, para usar até um eufemismo, Sim. no processo de liberação de verbas, é triste, né? E nós não esperaríamos de alguém que na Universidade Mackenzie cuidava, entre outras coisas, de ética, né? Sim. Então, ética não é quando o outro, falta de ética não é quando o outro faz coisas erradas. Falta de ética se aplica a cada um de nós. E vamos esperar que a gente esteja enganado, mas
não pode continuar desse jeito. Sim, Cláudia, você falou, o Vélez, enfim, você considerou pouquíssimo tempo, né? 3 meses não dá para fazer nada. Abraham Weintraub, que saiu de lá como saiu. O Decotelli, que sim, chegou aí lá ao Ministério, foi vários dias, fez reunião, chamou um monte de gente, deu entrevista, entrou e saiu, despachou, mas que não foi oficializado no cargo, por aquela história também absolutamente delicada quanto às inconsistências, né, de currículo. E agora a questão de Milton Ribeiro. A gente vê no Ministério da Educação, nesse retrospecto todo, com exceção para o Decotelli, que, enfim, chegou, mas não pôde ficar, a questão da ideologia, né? Um Ministério da Educação pautado por uma plataforma ideológica que pode ser, e nós estamos vendo, um grande desserviço na gestão da política educacional. O quanto isso é preocupante de fato? Olha, eu acho que a gente precisa de menos ideologia, Mona, e mais gestão de política pública, que dá muito trabalho, governar dá trabalho, e não se governa com guerras ideológicas, ainda mais em educação. Quer dizer, hoje existe um certo consenso do que precisa fazer para melhorar a educação brasileira, especialmente nesse período de finzinho de pandemia. Quer dizer, as crianças voltaram para as escolas, eles têm perdas de aprendizagem muito grandes. É importante que se monte um plano competente, se prepare um plano e se implemente um plano competente de recuperação das aprendizagens. Na questão das universidades, há muito que ser feito. As universidades começaram um processo de internacionalização, mas a pandemia também pegou as universidades. Então, não falta o que fazer, e a única coisa que nós não precisamos nesse momento são guerras ideológicas, né? Sim. Para terminar, Cláudia, dá mais tempo, ainda dá tempo de fazer alguma coisa no Ministério da Educação pensando nesse mandato? Olha, tempo sempre existe, porque se a gente pensar nas crianças e adolescentes que estão na escola, só para pegar a educação básica, é tempo na vida delas, quando não aprendem, quando a desigualdade educacional é tão grande, especialmente depois de 2 anos de escolas fechadas. Então, essas crianças e jovens têm um sentido de urgência. Então, mesmo que finzinho de uma administração que até agora na educação não foi bem, é fundamental que a gente olhe para as crianças. E se não for olhar pelo Ministério da Educação, o Brasil é uma federação e estados e municípios ainda têm muito o que fazer. Sem dúvida, e tem que fazer, né? Cláudia Costin, muito obrigada, minha querida, por atender ao convite, vir aqui conversar, matei a saudade. Adoro sempre aprender com você. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada.